Calcula-se que 80% das pessoas sofram de algum grau de acne em algum momento de suas vidas. Existem mais de 50 tipos de acne, mas a forma mais comum é chamada de acne vulgaris. As causas variam: bactérias, genes, hormônios, fatores locais dos poros, entre outros. Apesar das extensas pesquisas realizadas sobre o assunto, alguns mitos persistem e sempre há uma ponta de dúvida quando nada parece funcionar. Nessas horas é bom separar o mito do fato. E é isso que um profissional da saúde fará agora. O acne é a infecção do folículo pilosebáceo, então ele vai acometer a parte do corpo onde tem mais glândula sebácea, que seria naturalmente o rosto, mas também pode acometer as costas, todo o tórax, e algumas pessoas pode até acometer o quadril. O que é que acontece com essa glândula sebácea? Ela hipertrofia, devido a ela aumentar de tamanho, ela vai formar o cravo, que pode ser o cravo aberto, que é aquele que tem um pontinho preto, ou pode ser o cravo fechado, que é só uma papulazinha que você sente o altinho. Como a pessoa sempre coça, passa a mão, acaba infeccionando e ainda surgindo a infecção, que além do vermelhidão você pode ter o pus associado a isso. Doutor, e existe aí um público mais afetado? O acne ele vai acometer durante a vida 90% da população, e no caso seria a população jovem. Então, 90% dos adolescentes, em algum período dessa adolescência, que vai dos 12 anos até pelo menos 20, 24 anos, vão ter o acne. Agora, ela vai desenvolvendo à proporção que vão surgindo os caracteres sexuais, tanto no homem como na mulher. Ou seja, na mulher, quando começar a desenvolver as mamas e os pelos genitais, geralmente o acne acompanha. No homem, quando ele começar também a desenvolver o pelo axilar, a barba, o acne começa a surgir. Como tem essa instabilidade hormonal, quer dizer, toda a transformação do corpo de criança para adulto, é uma adaptação todinha que a pessoa vai ter que sofrer, nesse período onde ela vem com mais intensidade, a proporção que a pessoa vai tendo a estabilidade hormonal, que vai tendendo a ficar adulto lá por seus 18, 20 anos, as lesões tendem a regredir. Doutor, qual a relação aí entre acne e sol? O principal vilão, digamos assim, para a mancha, seria a manipulação. O fato da pessoa traumatizar, apertar ou coçar o acne. Quando você faz isso, você causa uma lesão na pele. Quando você se expõe ao sol, ajuda a fixar. Então, na realidade, o sol estaria mais direto, causando uma fixação das manchas do acne do que propriamente fazendo mal o acne. Agora, a gente não pode deixar de se lembrar que se o acne é o acometimento da glândula sebácea, quanto mais calor ou sol você pegar, ou seja, quanto mais você suar, maior a probabilidade de desenvolver. Mas daí não é obrigado a você apenas pegar o sol para ter o acne. Só o calor e a falta de higienização, deixar aquele suor, aquele sebo no rosto, vai fazer com que a pessoa vá ter um acometimento maior das lesões. Doutor, e quanto àquele mito de que o sol ele seca a espinha? Isso de fato procede ou não? Há um mito, nesse mito há um fundo de verdade. Por quê? Porque se você tem a glândula sebácea que está expelindo o sebo, se você usa um produto para tratar, que vai causar uma descamação da pele, e essa descamação vai facilitar a fluidificação, o sol, quando ele causa essa descamação, ele poderia ter uma certa verdade no sentido de melhorar, mas de um modo em geral, ele faz é piorar. Quer dizer, há um pouco de verdade, mas não a ponto de valer a pena se expor. Não, é melhor evitar o sol. E quanto a acne e cosméticos? O que é justamente, quando você tem a puberdade, que você deixa, que a criancinha observe que ela tem o suor e o suor não tem cheiro. Você não vê criancinha de 3, 4 anos usando desodorante, por quê? Porque só é água. A proporção que você vai amadurecendo e você vai entrando, a função hormonal, começa a sair água e óleo.
O óleo que causa essa obstrução na puberdade é que vai formar o cravo que você coça e causa infecção. Ora, se você está usando um cosmético, você está entupindo, impedindo com que esse óleo saia da glândula. Se você está impedindo, com maior probabilidade você vai formar cravos. Então, quem tem a pele oleosa deve evitar o uso de cosmético ou de qualquer produto que possa entupir esses cravos ou aumentar a oleosidade da pele. E quanto à acne e menstruação, doutor? O acne, ele vai justamente ser regularizado, digamos assim, a função da glândula sebácea em relação aos hormônios. Então, o hormônio no sexo masculino, ele tende a se manter em taxas estáveis. Então, ele não tem muita oscilação. Já na mulher, o que é que acontece? Todo mês você tem uma alteração hormonal, que seria a menstruação. Então, essa alteração hormonal vai mexer com tudo na mulher. Mexe com a absorção de líquidos, então, tem adolescentes que ficam com os seios mais doloridos, mais sensíveis. Mexe até com o humor, que seria a TPM, né, a famosa TPM, e, consequentemente, vai mexer também com a qualidade do sebo. Então, tem mulheres que só têm o acne no período menstrual, principalmente aquelas que têm cisto de ovário, que, digamos assim, que tem o ovário micropolicístico. Nesse caso, é importante, quando ela vai ao dermatologista, ela também ser acompanhada pelo ginecologista, para um ficar tratando a pele e o outro ficar tratando a parte hormonal. Doutor, e quanto àquelas espinhas internas? O acne interno, que seria o acne nodular, seria quando você tem essa infecção dessa glândula sebácea sem ela exteriorizar, ou seja, ela fica só dentro como se fosse um pequeno cisto. Geralmente são lesões dolorosas à palpação e que incomoda muito, e realmente o efeito estético não é bom. Agora, é importante a pessoa que está acometida não traumatizar, porque se ela tentar espremer ou usar alguma substância não apropriada, ele pode até causar uma mancha. Ele vai ficar com duas lesões. Uma técnica milenar que, mesmo na atualidade, tem atingido uma grande popularidade. Ela pode ser definida como uma estimulação de pontos específicos sobre a pele. Essa estimulação ela pode ser feita com a pressão da ponta do dedo ou com agulhas muito finas. O intuito é afetar o funcionamento do corpo. Eu estou falando da acupuntura. Cada vez mais pessoas estão usando essa terapia natural, holístico e sem drogas para restaurar a saúde e o bem-estar, tratar a dor e a doença, além de reduzir o estresse. A acupuntura tem tido um impulso grande, uma grande aceitação. Primeiro, pelos resultados. Segundo, porque os médicos despertaram o interesse, né, pela acupuntura, diante dos resultados que eles têm alcançado com essa técnica tão pouco invasiva, digamos assim, né? O que você pode sentir na aplicação da agulha é uma pequena picada e nada mais, né? Nós não vamos ter problemas de intoxicação medicamentosa, nós não vamos ter problemas de acúmulo de droga no nosso organismo. Nós simplesmente, através das agulhas, nós estimulamos o nosso sistema nervoso para que ele volte ao equilíbrio funcional e a gente passe a gozar de melhor saúde. Doutor, e quais seriam os benefícios da acupuntura sobre a cefaleia? Na cefaleia, como a maioria das cefaleias, ela é um sintoma, e felizmente, de menor gravidade, os resultados são muito bons com a acupuntura. Só menos de 10% dos casos de cefaleia se reveste de importância mais grave. São os tumores, né? São os aneurismas, enfim, são os problemas neurológicos de fato que constituem doença, que esses realmente não encontram tratamento na acupuntura, né? Seria outro tipo de tratamento, cirurgia, né? Mas no dia a dia nós
temos excelentes resultados com a acupuntura no tratamento. De qualquer tipo de cefaleia, digamos assim, né? As cefaleias tensionais, as enxaquecas, que são aquelas cefaleias periódicas, né? Que todos nós alguém já teve alguém na família que pode ter sofrido disso, né? Doutor, eu ouvi falar sobre pontos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Os pontos de acupuntura, eles são mais ou menos definidos, certo? No nosso corpo. Em todo o corpo tem pontos de acupuntura. É evidente, são mais de 1000. Não se usa todos os pontos, mas se procura usar aqueles pontos que têm maior resultado, né, no tratamento de determinada patologia, né? Existem pontos muito básicos, que eu diria que eles são pontos coringas, né? A gente usa sempre em qualquer paciente. Existem aqueles pontos mais específicos, né, que nós usamos, né? Na cefaleia, por exemplo, nós podemos usar pontos à distância e pontos na própria cabeça, no pescoço. Vejamos, é muito comum chegar aqui no consultório pacientes com dor de cabeça, mas que ele traz também uma cervicalgia, né? E muitas vezes não tem nada na coluna cervical. É apenas tensão muscular, né? E outros têm algum herniamento cervical, certo? Mas você começa a tratar, certo, com a acupuntura, um problema cervical e vai melhorar a dor de cabeça. Tem muita gente aí que acredita que por sofrer dor de cabeça e, no caso, vir a procurar acupuntura, no caso, o senhor só vai colocar agulhas na cabeça. Isso não é verdade, porque existem outros pontos e outras ligações, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. É comum chegar no consultório pessoas que fazem tratamento com medicação, uns que têm bons resultados, mas que estão cansados de tomar remédio, porque quando para de tomar medicação, volta a dor de cabeça. E outros, certo, menor quantidade, que já tentaram a medicação com pouco resultado. E eles buscam a acupuntura como alternativa. É evidente, são pacientes que já foram explorados com imagem para saber se não tem alguma patologia mais séria, se nada foi encontrado. Os exames dão todos normais. Esses pacientes, certo, muitos deles, certo, se beneficiam com a acupuntura. Eu acredito que vai ter algum também que não vai se beneficiar com a acupuntura, né? E vai chegar no consultório do outro colega e vai dizer, olha, eu já tentei a acupuntura e não deu certo. Mas eu acredito que são bem poucos. Doutor, o senhor deve receber pessoas aqui não satisfeitas com seus tratamentos medicamentosos. Muitas vezes porque tomam remédio e a dor de cabeça volta, muitas vezes porque o remédio não funciona e acabam procurando aí outros métodos. Como é que o senhor vê isso? O nosso sistema nervoso, ele é todo integrado. Então, quem faz tratamento para cefaleia, por exemplo, ele não tem só cefaleia. Cefaleia, na maioria das vezes, como eu já disse no início, é um sintoma de alguma coisa. Até mesmo de um descontrole emocional, de uma tensão, né, numa situação de estresse, ou mesmo de uma má alimentação, né? Já se sabe que a alimentação é responsável, certo, por uma grande percentagem de cefaleias, né? Então, é preciso que o médico, nós, acupunturistas, que somos médicos, tenham uma visão global, né? Não é chegar e botar agulha porque aquele ponto é bom, né? Tem que fazer um diagnóstico, né? Procurar ver se realmente aquela cefaleia é tratável com a acupuntura, né? Então, um paciente chega com uma queixa de dor nas costas, né? Todo mundo sabe que você pode melhorar uma dor nas costas com a acupuntura. Mas precisa ver se é só dor nas costas simplesmente que ele tem ou aquilo é um sinal, certo, de um infarto ou de uma angina, digamos assim, né? Então você tem que ter uma visão médica do todo para você tratar com a acupuntura, que é tratável com a acupuntura, e encaminhar para um colega especialista aquilo que tem que ser tratado de outra forma.
né? Daí porque eu não aconselho você se aventurar a tratar qualquer tipo de doença por acupuntura por um profissional que não seja capaz de fazer um diagnóstico. Então, doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí aos nossos telespectadores. Se estão já cansados, né, de sofrer cefaleia, não se desesperem. Certo? Procurem um médico da sua confiança, certo? Que procure evidenciar a causa. E aqueles que não têm causa, esses são muito bons para ser tratados com acupuntura. Não é? Claro que tem gente que tem medo de agulha, mas para isso tem as medicações. Se não der certo com as suas medicações, procure um médico acupunturista que de repente ele vai ter um bom resultado também, né? O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens com mais de 50 anos de idade. Com os progressos da medicina e de outras áreas que interferem com a saúde, espera-se para as próximas décadas uma população cada vez maior de homens atingindo faixas etárias bem superiores àquela. Conclui-se, portanto, que mais casos de câncer de próstata serão diagnosticados. Atualmente existe no Brasil diversas campanhas de detecção precoce dessa neoplasia. Procuramos um profissional da saúde para melhor entender esse problema. A próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga, que forma parte daquela substância que forma o esperma, que é aquele líquido que é ejaculado na hora da relação sexual. Doutor, e o que é o câncer de próstata? O que leva ao câncer? Não existe um fator que leva ao desenvolvimento especificamente do câncer. O que a gente sabe é que tem fatores de risco, né? Então, por exemplo, a idade, a partir dos 40 anos, em quem tem um antecedente familiar de câncer, ou em quem não tem a partir dos 45 anos. Existe uma ideia de que se todos os homens pudessem viver até os 120 anos, todo mundo teria câncer de próstata. Então é uma coisa natural do envelhecimento masculino. E a questão dos antecedentes da família. Então tem algumas características genéticas também do desenvolvimento do câncer. Fora isso, algumas regiões do mundo têm uma chance menor de ter câncer por conta de certos hábitos alimentares, mas a gente até hoje não conseguiu provar especificamente essa questão das substâncias. Doutor, e pessoas com menos de 40 anos de idade, elas também podem ter o câncer? Aquele câncer de próstata que é falado e que tem sido falado muito nos últimos anos, é uma doença bem caracterizada, é uma doença que aparece a partir dos 40 anos, ele é um tumor da própria glândula, não é tumor, por exemplo, do músculo que tem dentro, nem do vaso que tem dentro, e por ter essas características ele começa a aparecer a partir dos 40 anos. Pode acontecer antes? Pode, só que antes já vai ser um outro tipo diferente, muito mais agressivo. E essa questão da agressividade é importante porque o câncer de próstata não é um tumor agressivo, por isso que ele demora muito tempo para se desenvolver, fica muito tempo quietinho ali, em compensação na hora que ele começa a se mexer, ele realmente causa um problema. E quais seriam os sintomas, doutor? Como todo conceito de prevenção, quando é que a gente faz prevenção, por exemplo, câncer de colo de útero? Quando a gente tem uma doença que no começo não dá sintomas. Então o câncer de colo de útero, quando começa a dar sintomas, em geral é porque a coisa já avançou e neste momento que ele está avançado, o tratamento, seja por cirurgia ou qualquer outro que seja, realmente tem um resultado muito ruim. A mesma coisa para o câncer de próstata. Existe uma confusão entre sintomas de câncer de próstata e sintomas urinários de uma outra doença, que é o tumor benigno da próstata. Então, ardor para urinar, vai muitas vezes no banheiro, o jato fica fraco. Nenhum desses é sintoma de câncer de próstata. O sintoma mais comum é não ter nenhum sintoma, por isso que tem que fazer a prevenção. Doutor, vamos falar um pouco sobre a prevenção, a importância de fazer o exame. A ideia da prevenção começou há muito tempo, mais ou menos nos anos 80, quando se fez numa cidadezinha, num condado nos Estados Unidos, um programa onde se fazia o toque retal, o exame de sangue, com a ideia de fazer aquele exame que a gente coloca uma sonda no intestino grosso, coloca uma agulha e tira um pedacinho para diagnosticar o câncer. E se observou que quando a gente diagnostica mais cedo o câncer e faz o tratamento, isso faz com que o indivíduo tenha uma chance de cerca de 7 anos a mais de sobrevida, né? Viver 7 anos a mais. Porque o câncer, como todo câncer, acaba encurtando a sua estimativa de quantos anos você vai viver. A principal vantagem é, como o câncer de próstata é um câncer de desenvolvimento lento, a gente tem muita oportunidade de tratar ele no começo.
E o tratamento no começo, seja pela cirurgia ou eventualmente a radioterapia, ele é muito bom porque consegue ter resultados de 95% sem doença depois de 5 anos. Doutor, e como funciona o tratamento? Depende de vários fatores a escolha do tratamento. Basicamente, os tratamentos são 4. Primeiro, não fazer nada. Isso é uma coisa que meio que assusta. Como é que eu tenho um tratamento para um câncer? Câncer na cabeça das pessoas, o que é? Câncer é Mário Covas, né? São doenças que matam. Né? Só que o câncer de próstata, como eu disse, é um câncer de desenvolvimento lento. Diferente, por exemplo, do câncer de pâncreas, que a maioria dos pacientes, quando tem, morre com 3 meses. Por conta disso, nós temos que escolher quais os pacientes que, ao serem tratados, não vão morrer da doença. E isso a gente vai usar vários fatores. A gente vai usar, por exemplo, a idade do paciente. O paciente com 90 anos de idade, a gente não vai fazer cirurgia para tratar o câncer de próstata, porque a estimativa de vida dele já não é tão boa. Até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, uns 10 anos, nós usávamos a ideia de cerca de 70 anos. Acima de 70 anos, nós, em geral, não optávamos pela cirurgia, e abaixo dos 70 anos, sim. Como aconteceu nos últimos 10 anos um envelhecimento da população brasileira, por conta das ações de saúde, por conta da diminuição do número de filhos que as mulheres têm, então nós ficamos mais velhos, vivemos mais tempo. Então, na verdade, 70 anos já não é uma idade tão avançada. A gente já muito comumente tem pacientes de 70, muitas vezes pacientes de 80, de 90 e até de 100 anos no consultório. A ideia é quais são os possíveis tratamentos, como eu disse. Primeiro é não fazer nada, quando a gente imagina de que o paciente não vai durar mais que 10 anos. Segundo é a cirurgia radical da próstata. Se tira a próstata, a vesícula seminal, aí pega a bexiga, junta na uretra. Chama-se prostatectomia radical. Tá? Essa cirurgia tem algumas coisas que acontecem. Se você tirou a próstata, a vesícula seminal, você já não sai esperma. O orgasmo está igualzinho, mas não sai esperma. Como a próstata tem os nervos que passam ao lado, que tem a ver com a ereção, o paciente pode ter problemas de ereção. A outra alternativa seria a radioterapia. A radioterapia também é usada, elas são muito parecidas, tem umas pequenas diferenças, mas são muito parecidas como tratamentos para o câncer de próstata. E a última alternativa são os hormônios. Na cabeça das pessoas, muitas vezes a gente tem essa progressão de agressividade, né? Primeiro, para o mais bonzinho é nada, para um pouquinho mais é o hormônio, para outro é a cirurgia, mas na verdade não. No câncer de próstata, quando a gente opta por fazer o hormônio, é que realmente a situação não está muito boa, ou seja, a gente não conseguiu operar. Porque a ideia é sempre ou operar ou fazer a radioterapia. Doutor, o diagnóstico ele é feito somente através aí do tão temido exame de toque ou tem alguma outra forma? O exame de toque, imagina que a gente coloca o dedo na boca, só que em vez de ser o buraco de cima, é o buraco de baixo. Existe aquele preconceito, né, do machismo característico do homem latino, de que o exame, veja bem, não significa dizer que o exame é agradável. O exame é desconfortável, como qualquer exame físico, né? Como qualquer exame dos testículos, né? O exame da cavidade oral, são todos desagradáveis. Mas é um exame suportável, demora muito pouco tempo. Existe um questionamento dos pacientes, pô doutor, hoje a gente está indo para a Lua, né? Faz um monte de coisas tecnológicas e ainda estamos fazendo toque retal. Aí vem aquela história do ultrassom transretal. O ultrassom transretal é uma ultrassonografia, né, que ele coloca, só que em vez de ser através da barriga, é pelo ânus. Tem uma sonda que tem mais ou menos uma grossura de 2 ou 3 vezes o diâmetro do meu dedo, por exemplo, e demora um tempo, cerca de 10 a 15 minutos. O toque retal demora 20 a 30 segundos, é um exame extremamente rápido. A próstata ela tem caracteristicamente a consistência de ponta de nariz, e a gente vai tocar, ver se ela está aumentada, ver se tem algumas estruturas que são anatomicamente características, ver se tem nódulo. Né? Quando tiver um nódulo, tem uma bolinha dura aqui. Essa bolinha é a que faz com que tenha um toque suspeito. Né? Então, doutor, para finalizar, um recado aí aos nossos telespectadores. Acho que o principal recado a primeira coisa é se aproximar do seu médico. Porque, eventualmente, se você se negar completamente a fazer o exame de toque, pelo menos fazer o exame de sangue. Né? Mas o ideal é fazer os dois. E o exame de toque tem muito mais onda do que... de fato, pelo menos é isso que me dizem meus pacientes depois que fazem e passaram anos eventualmente sem fazê-lo. Né? William Blake descreveu os olhos como as janelas da alma. Em termos práticos, os olhos são sim as janelas por onde vemos ao mundo ao nosso redor.
Não há dúvidas de que damos um grande valor aos nossos olhos e à nossa visão. Tanto que estudos têm mostrado que entre os 5 sentidos, a visão é o que as pessoas mais temem perder. Então, doutor, qual a relação de sol, cigarro, catarata e pterídeo? O cigarro, ele promove uma liberação de radicais livres, né, no corpo humano. E o radical livre, ele aumenta o envelhecimento de todo o corpo. Então você vai notar que as pessoas que fumam apresentam um ressecamento maior de pele, principalmente ao redor do lábio. Você vê logo que aparecem os códigos de barra, principalmente mulher, aquilo ali é porque vai tendo um envelhecimento precoce na pele, principalmente a que está em maior contato, né? Além de provocar câncer de laringe, câncer, né, de pulmão, ele também influencia na catarata. A catarata é o envelhecimento do cristalino, que é uma lente que nós temos no olho. Quando ela envelhece, ela vai ficando opaca. E o cigarro, por produzir radicais livres e aumentar o envelhecimento do corpo em geral, ele promove também esse envelhecimento mais precoce do cristalino. Então, o fumante tende a ter uma catarata mais precoce. Do mesmo jeito que o pterídeo, que é aquela carnezinha vermelha que fica no canto do olho, que algumas pessoas confundem com catarata. A catarata é dentro do olho, o pterídio é fora do olho. Então, a ação que o cigarro promove sobre o pterídio é mais irritativa. Ou seja, a pessoa que fuma devido à fumaça do cigarro bater no olho, não tem como. Tanto ela como as pessoas que estão ao redor, fumantes passivos, também tendem a ficar com o olho mais irritado. Como o pterídio é uma carnezinha superficial, ele fica bem mais irritado. Aquele olho vermelho, principalmente no cantinho que a pessoa tem, aquela pelezinha. E o sol, por ter raios ultravioleta, ele também promove o envelhecimento mais precoce, tanto da pele, por isso que é indicado filtro solar constante, né, o uso dele. E nos olhos você pode proteger com óculos bom que tenha proteção ultravioleta. Muitas vezes esses óculos comprados em camelôs não possuem essa proteção, então eles não promovem a proteção do olho. E o óculos escuro hoje, como estão se usando maiores, ele é bom que protege também essa área ao redor do olho, prevenindo ruga precoce. Ou seja, você está fazendo 2 trabalhos com o uso do óculos de uma qualidade ótica e proteção ultravioleta boa. Você vai estar protegendo de uma catarata e do pterídio, que é a carnezinha também, que ela é estimulada pelo raio ultravioleta a crescer, e protegendo de rugas perioculares, aqueles pezinhos de galinha, né, mas que não aparecem tão precocemente. Então, doutor, o que é a síndrome do olho seco? Nós temos que produzir uma quantidade de lágrimas suficiente para poder deixar todo o olho lubrificado. O que faz a lágrima lubrificar o olho é o piscar. Então existem 2 problemas que podem levar ao olho seco. O primeiro problema é a deficiência de lágrima. Algumas pessoas têm uma produção menor de lágrima do que o normal. Nós temos uns reguinhas microscópicas que no consultório nós colocamos no olho do paciente, chamado teste de Schimmer, que foi o inventor desse teste, que diz a quantidade de lágrima que a pessoa está produzindo. E nós podemos detectar que ela está tendo uma produção menor de lágrima através desse teste. Quando isso ocorre, nós podemos usar lágrimas artificiais para compensar essa falta de lágrima, ou, em último caso, fazer uma pequena cirurgia no cantinho do olho que impede que a lágrima da pessoa seja absorvida retornando para o corpo. Com isso, a lágrima deixando de ir para o nariz, ela vai passar mais tempo no olho. Então, consegue-se melhorar bem o olho seco. Outra causa de olho seco é a pessoa passar muito tempo em local com ar-condicionado, de olhos abertos sem piscar. Isso acontece muito com quem usa computador, que você passa horas no computador fixo sem piscar. Uma pessoa pisca, em média, 20 vezes por minuto. Quem fica no computador pisca 2, 3 vezes devido à atenção. Como o olho fica mais aberto e a pálpebra não lubrifica a córnea, você fica com o olho seco. E o ar-condicionado é um ar seco. Tanto é que atrás do ar-condicionado fica pingando água. Ele tira a umidade do ar. Então você está no local que o ar já é seco, que provoca secura no olho. E sem piscar, no meio de uma jornada de trabalho, de um tempo excessivo ao computador, você vai estar com o olho bem irritado, que também se pode compensar com lágrimas artificiais. Então, doutor, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse um recado aí para o pessoal curtir o carnaval, mas com uma maior atenção quanto à saúde ocular. Bem, eu aconselho para todos os foliões tomarem cuidado com a parte ocular, nesse mela-mela, e terem, né, em casa, ou onde estiverem hospedados, pela uma farmácia próxima, comprar uma garrafinha de 1 litro de soro fisiológico, para caso estejam pulando carnaval e caia farinha, caia algum tipo de líquido estranho no olho, fazer uma lavagem ocular abundante, lavar olho com soro fisiológico, não é pegar um algodãozinho, fechar o olho e pingar não. Você abre o olho da pessoa,
pega o soro fisiológico, ou aquele que já vem com uma tampinha, ou aquele que você corta na farmácia, que é o que se usa venosamente, abre o olho e lave abundantemente. Porque tem muitas pessoas que chegam e dizem, mas doutor, já lavei com soro. Aí você vê, como é que você fez? Não, botei um pouquinho de soro no algodão e pinguei. Não, isso não vai tirar, porque se você sabe que clara de ovo, farinha, ela vai grudar na córnea. Então, se você não abrir o olho da pessoa e lavar mesmo abundantemente dentro do olho, aquele corpo estranho, que está fazendo mal ao olho da pessoa, não vai sair. Então, sabe, pega o soro, abre, lava, depois que acabou de lavar, se quiser, você pode botar um colírio adstringente. Existem vários desses colírios adstringentes que são de venda livre no mercado, então lubrificante, para tirar aquele vermelhidão, aquele ardor. Aquele colírio ele vai acabar de pegar alguma poeirinha superficial, vai fazer uma lubrificação e vai fazer com que melhore a sensibilidade do olho. Mas o principal é lavar com soro fisiológico. E mesmo após disso, continuar sentindo alguma sensação estranha no olho, aí tem que ver com uma clínica oftalmológica, que aí nós vamos poder olhar no microscópio o que está causando aquela irritação. E às vezes até pode ser o início de uma conjuntivite química, ou até mesmo bacteriana ou viral. Você não sabe se naquela substância que eles jogaram tinha alguma bactéria, tinha algum vírus, se era um produto químico que podia fazer mal ao seu olho. Num pó que estão te jogando, você não sabe se ali está soda cáustica ou se está farinha de trigo. Ninguém sabe a índole da pessoa que está no desse mela-mela. Você vai lá para brincar ou se vai fazer um mal a um terceiro, né? Então é sempre bom ter essa prevenção. Muitas pessoas abusam do consumo de antiácidos quando sentem qualquer desconforto gástrico. Porém, para a maioria, uma dieta adequada é a melhor solução para o tratamento da famosa queimação, relatada após o consumo de alimentos. O fluxo gastroesofágico ele é uma patologia decorrente da falha da anatomia ou da função do mecanismo de contenção do produto gástrico no estômago. Então, o que ocorre é o quê? É o trânsito desse conteúdo gástrico, que naturalmente ele é ácido, do estômago para o esôfago. E quais são os sintomas, doutora? O sintoma mais característico do refluxo gastroesofágico é a azia, né? Mas ela também pode vir acompanhada de irritação na garganta, inflamações, rouquidão, também são característicos. Doutor, e alimentos ácidos, eles devem ser evitados? Então, os alimentos ácidos, eles predispõem ao refluxo gastroesofágico, assim como alimentos com gás, como o refrigerante, o chocolate, o café, alimentos muito condimentados, picantes, alimentos muito gordurosos, frituras de maneira geral, tudo isso predispõe ao refluxo gastroesofágico. Doutora, então qual que seria a alimentação adequada para uma pessoa que sofre de refluxo? A alimentação saudável é fracionar a dieta, comer pequenos volumes, divididos 5 a 6 vezes por dia, tá? Uma boa mastigação, incluir muita fruta, muita verdura, evitar o que? Alimentos muito gordurosos, as frituras de maneira geral, alimentos embutidos como presunto, linguiça, o excesso de carboidrato como a farinha, o macarrão. Evitar líquidos durante as refeições, justamente para melhorar o processo digestivo, incluir muita fruta, muita verdura, alimentação colorida. A mastigação também é fundamental. A digestão da gente ela começa na boca. Quando a gente não tem uma mastigação bem feita, tudo isso dificulta muito o processo digestivo. Então, mastigar bem os alimentos, se alimentar sem pressa, evitar líquido durante as alimentações, principalmente no almoço e no jantar. Evitar se deitar após a alimentação, então esperar de 2 a 3 horas depois da refeição para poder deitar. Evitar, depois da alimentação, roupas muito apertadas. Evitar fazer exercício depois das refeições. Então, assim, outra coisa que tem que se preocupar para quem está no tratamento do refluxo gastroesofágico é adequar o peso. A obesidade, ela realmente predispõe ao maior aparecimento do refluxo gastroesofágico. Falta pouco para o país explodir em confetes e serpentinas durante o carnaval que se aproxima.
Porém, aliada à empolgação da festa, a atenção aos cuidados com a saúde também precisam aumentar nesse período. Doenças sexualmente transmissíveis, antigamente chamadas de doenças venéreas, são aquelas que a pessoa contrai ao ter contato sexual com alguém que já tem uma DST. Causadas por vários tipos de bactérias e vírus, são mais de 20 doenças sexualmente transmissíveis, que atingem homens e mulheres de ambas as idades, etnias e classes sociais. Os principais, os mais graves, são aqueles que não têm cura. HIV, hepatite B, hepatite C, herpes. Agora, os mais comuns são os que promovem corrimentos, como gonorreia, clamídia, o próprio herpes. Hoje existe um público mais afetado? Hoje em dia não tem mais público-alvo. Aquelas pessoas que são sexualmente ativas, que têm mais de um parceiro, que são mais jovens, são as que são mais afetadas. Mas hoje em dia até os heterossexuais que estão casados, eles têm esse risco. Se o marido não for monogâmico, a esposa não for monogâmica, o menor risco é para aqueles casais que são totalmente monogâmicos. E aí sim, o risco é menor. Mas hoje em dia não há mais esse público-alvo. Mas como eu te disse, o público mais jovem, que normalmente não é casado, que tem vários parceiros sexuais, esses são os mais comuns de nós localizarmos. Doutor, algumas doenças sexualmente transmissíveis, elas estão relacionadas a algum tipo de câncer? Sim. O HPV, que é um dos vírus, né, que causa DST, que é o papilomavírus humano, ele pode promover câncer de colo uterino, câncer de vagina e câncer de vulva. E para isso é preciso as mulheres rotineiramente, a cada ano, procurar o ginecologista para fazer sua prevenção, que a gente chama de prevenção do câncer de colo uterino. Que na realidade não é só a prevenção do câncer do colo, a prevenção também do câncer de vagina e de vulva. E eis a importância de você estar sempre no médico. E o HPV também pode promover câncer de pênis nos homens, câncer de laringe, tá certo? Então realmente pode promover câncer, sim. A gestante, ela pode passar algum tipo de doença sexualmente transmissível para o seu bebê? Pode sim. Pode ser tanto durante o parto, né? E na gravidez em si, tá certo? Algumas doenças elas são mais transmissíveis quando elas são adquiridas no primeiro trimestre da gravidez, nos primeiros 3 meses. Outras doenças são mais transmissíveis nos últimos 3 meses da gravidez e durante o parto também, como HIV, HPV, a herpes, tá certo? Pode sim ser transmitida para o filho e acabar gerando problemas neonatais, né? Inclusive com a morte do bebê. A quantidade de pessoas que vem contraindo doenças sexualmente transmissíveis, ela vem aumentando? Não, a gente observa que realmente vem aumentando, apesar da informação, nós observamos cada vez mais. Apesar das propagandas de camisinha e tudo, o público jovem vem aumentando, nós vemos que o Brasil, o número de jovens é muito grande, né? Principalmente nessas festas, no carnaval, onde eles ingerem bebida alcoólica, então parece que eles esquecem um pouco dos padrões, das coisas corretas e acabam evitando a camisinha, acabam multiplicando os parceiros nesse momento. Então, assim, principalmente nessas fases de Natal, Carnaval, Semana Santa, há esse aumento de DST. E cada vez você observa mais, não tem uma diminuição dos casos, infelizmente. Adolescentes e adultos jovens são os maiores alvos das doenças sexualmente transmissíveis. Isso porque eles mantêm relações sexuais mais frequentes e com mais parceiros. Você pode estar com uma doença sexualmente transmissível, não apresentar sintomas e mesmo assim a passar para outra pessoa. Por isso, os testes são fundamentais. Ainda que algumas doenças sexualmente transmissíveis tenham cura, outras acompanham a pessoa por toda a vida. Podem causar grandes danos físicos, mentais e à qualidade da vida da pessoa. Alguns especialistas acreditam que quem tem uma doença sexualmente transmissível tem maior facilidade de contrair o HIV, vírus que causa AIDS. O HIV é uma doença que infelizmente não tem cura, né? Que pode ser prevenível através do uso da camisinha e que muitas pessoas hoje em dia não estão valorizando. O tratamento ele é feito de maneira... ultimamente as medicações são muito modernas. Hoje em dia há uma qualidade de vida nas pessoas que têm HIV, mas o ideal é que se evite, né? Então, todo cuidado é pouco. HIV, você não vê a pessoa que tem HIV, hoje em dia HIV não tem cara. Às vezes você vê pessoas que aparentemente estão totalmente saudáveis e são portadoras de HIV. Existe um tabu relacionado ao uso de preservativo no sexo oral. Eu queria saber quais são os riscos reais disso. Se houver algum ferimento na boca de quem está fazendo o sexo passivo e ferimentos no pênis também pode transmitir. Tanto através do líquido, do sêmen, como se houver ferimentos tanto no pênis como na boca.
tá certo? Então, Sêmen e ejaculação. Cara. Ejaculação, caso de ejaculação. Mas existem doenças que não precisam ejacular para transmitir. Por exemplo, a herpes, o HPV, a sífilis. Se houver algum ferimento aberto ali, pode haver transmissão para a boca, que a boca é uma mucosa, então as bactérias entram com mais facilidade. Então, doutora, eu já ouvi falar sobre o uso de espermicida durante o sexo oral, que no caso mataria germes, vírus. Isso é eficaz ou não? Pois é, o espermicida, ele atinge o espermatozoide, tá certo? Ele não protege contra os vírus, contra as bactérias. Então, assim, hoje em dia, nós quase não indicamos espermicida. Justamente porque não há essa barreira contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então ele destrói realmente só os espermatozoides e só o espermicida ele não protege adequadamente. Por isso você tem que associar algum outro método, ou um diafragma, ou a camisinha, tá certo? Ou o capuz cervical, mas realmente ele não destrói nem fornece barreira contra as DSTs. Lavar os genitais com água e sabão após o ato sexual impede a transmissão de alguma doença sexualmente transmissível? O banho, o asseio antes da relação sexual pode ajudar alguns aspectos de evitar infecções do trato urinário, infecções urinárias, tá certo? Agora, DST, não. Você lavar aquela área ali não vai impedir que você adquira uma DST. Se aquela pessoa tiver alguma úlcera, ou uma bolha, ou um corrimento, algo que seja alguma doença sexualmente transmissível, a limpeza antes não vai proteger. O que vai proteger é o tratamento e o uso de camisinha, né? Para servir de barreira contra essas bactérias. As doenças sexualmente transmissíveis, elas podem causar problemas sérios à saúde por toda a vida da pessoa? Tem doenças que são curáveis, que são tratáveis, mas que se você não tiver o diagnóstico nem o tratamento precoce, pode promover várias sequelas, como por exemplo, infertilidade nas mulheres, dor pélvica crônica, o próprio câncer de colo, de útero e de vagina, tanto morte fetal, tá certo? E outras doenças que podem acontecer, como ardência na urina, tá certo? Dores durante a relação. Mas doenças, as principais sequelas são as mais importantes que eu falei, né? Que é a dor pélvica crônica, paciente com dor abdominal e pélvica por muito tempo, e infertilidade e os cânceres. Então, para finalizar, eu queria que o doutor deixasse um recado aí para o pessoal que vai curtir o carnaval. Nunca rotular a pessoa, aparentemente ela pode estar saudável, mas pode ter alguma DST escondida. Outra coisa importante, a camisinha, ela não protege de todas as doenças. Existem doenças que são transmitidas só por via sexual, mas existem outras doenças que são transmitidas pelo contato íntimo, como por exemplo, a herpes, a sífilis, o HPV, o conhecido como chato, que é o piolho, tá certo? A escabiose, que é conhecido como a sarna. Então, às vezes, o próprio contato íntimo também transmite algumas doenças que não são exclusivamente sexualmente transmissíveis, mas podem ser transmitidas. Então, realmente escolher bem um parceiro, utilizar todos os tipos de prevenção possível, utilizar adequadamente a camisinha, porque também se a camisinha não for colocada adequadamente, ela pode romper durante a relação e aí tanto promover uma gravidez como transferir, produzir uma doença sexualmente transmissível. Então, realmente é isso, é tentar escolher bem um parceiro e usar todas as prevenções possíveis para poder curtir bem o carnaval. Cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo estão atualmente infectadas com vírus da hepatite B ou C. Isso é 10 vezes mais do que o número de pessoas infectadas com o vírus do HIV, que causa AIDS. As hepatites B e C matam 1,5 milhões de pessoas por ano. Na entrevista que você vai acompanhar a seguir com um profissional da medicina, são citados os principais tipos de hepatites virais, tendo detalhes sobre formas de transmissão, sintomas, vacinas, prevenção, além do tratamento. Bom dia, doutor. Então hoje nós vamos falar sobre hepatites virais. O nosso público aí quer saber o que é hepatite e quais são os tipos. A hepatite é toda vida que você tem um processo inflamatório ou infeccioso que agride o fígado. E aí você vai ter um aumento das enzimas no fígado que a gente dosa, que são as TJ e TGP. E em algumas situações o paciente também, a pessoa também que está infectada com vírus, ele pode ter os olhos amarelos, que é a icterícia. Mas a icterícia ocorre em torno de 30% a 40% só dos casos. Na maioria você não vai ter a icterícia. E aí você tem um processo em que
No caso dos vírus, hoje nós temos pelo menos 5 vírus já bem estabelecidos. O vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B, da hepatite C, da hepatite D e da hepatite E. Esses vírus eles têm formas diferentes de contaminação, né? E no nosso meio aqui na nossa região, no Ceará e na região norte, na região nordeste, basicamente é o vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Eventualmente, quando você tem alguma pessoa que vem da região norte, aí a gente tem que se preocupar com o vírus da hepatite D. Doutor, quais são os modos de transmissão? A principal forma de transmissão do vírus da hepatite A é por água e alimentos contaminados. Então é uma infecção viral que ocorre principalmente em crianças e adolescentes. E está diretamente relacionado com os hábitos de higiene pessoal, os hábitos de saneamento básico. E quais são os sintomas? A gente divide em várias etapas. A fase que a gente chama prodrômica, que é uma fase em que a pessoa não tem ainda os sintomas, que é quando você entrou em contato com o vírus vai invadir o seu organismo, e vai sendo eliminado esse vírus. Então, nessa fase, o paciente praticamente não tem muitos sintomas. Aí você tem uma fase sintomática, que é quando você passa a ter febre, indisposição, abuso a cheiro forte, abuso a alimentos, pode ter vômitos, dores abdominais e pode ter umas manchas no corpo. Esse grupo da hepatite A é um grupo relativamente comum, é a mais comum em todo o mundo, no nosso meio também, e ela não fica no organismo, quer dizer, ela não persiste no organismo, que a gente chama de cronificar. E na hepatite B? 5 a 10 de cada 100 vai ficar com o vírus cronicamente. E aí já é um problema a mais, porque essa pessoa que não conseguiu se livrar do vírus, ele vai ter um risco de desenvolver uma doença crônica, uma hepatite crônica, se não for tratada adequadamente, desenvolver uma cirrose, que o pessoal conhece como barriga d'água, e quando tem cirrose, ele tem um risco também de desenvolver câncer de fígado, né? Mas aí como é que se contamina com o vírus da hepatite B, né? Basicamente a gente tem 3 formas de contaminação do vírus da hepatite B. A principal forma é através de contato sexual. O outro é através de contato com sangue. E tudo que eu for falar de contato com sangue vai servir também para outra forma de transmissão, que é o outro vírus, que é a hepatite C. Então, contato com sangue, o que é? Transfusão de sangue e derivados. A outra forma de transmissão do vírus da hepatite B é a mãe gestante, que a mãe é positiva para o vírus da hepatite B, e ao nascer o bebê, se você não fizer o tratamento do bebê ao nascer, na verdade não é nem o tratamento, é profilaxia, você usa o soro próprio contra a hepatite e vacina o bebê. Se você fizer isso, você evita que o bebê fique com hepatite crônica. Então, basicamente, sexual é a principal, transmissão vertical e transmissão parenteral, que é contato com sangue, e transmissão da mãe para o feto, para o bebê. Essa forma da mãe para o bebê, graças a Deus, a gente tem melhorado muito, porque finalmente o Ministério da Saúde entendeu que além do HIV, devia fazer também a pesquisa para o vírus B na gestante. Por que isso? Porque o neném ao nascer, você fazendo essa medida que a gente disse, fazendo o soro contra a hepatite B e a vacina, o bebê evita de virar crônico. E na hepatite C? Então, a B, nós temos 5 a 10% vão cronificar, enquanto que na hepatite C é um problema porque em torno de 80% das pessoas que entram em contato com o vírus da hepatite C, eles vão ficar crônicos. Ou seja, nós não temos uma defesa muito boa contra o vírus da hepatite C. Então, de cada 100, 80 pessoas vão ficar com o vírus persistente no organismo. E aí, assim, não precisa a população ficar assim muito amedrontada com essa história de como a gente não tem defesa contra o vírus, porque uma parte dessas pessoas que ficam cronicamente com o vírus é que precisa chegar ao tratamento, porque a maior parte não vai precisar fazer tratamento, é só um acompanhamento e ver se o vírus está agredindo ou não, né? Então, a forma de transmissão do vírus da hepatite C é principalmente de contato com sangue. E o tratamento, doutor, como é que funciona? Então, o repouso relativo, evitar, logicamente, álcool, evitar as medicações que podem ser evitadas, anti-inflamatório,
evitar as medicações que pessoas usam, qualquer medicação que não seja uma medicação extremamente necessária tem que ser evitada. E uma dietazinha saudável em pequenas quantidades para não vomitar. E as medidas de profilaxia contra a infecção para outras pessoas. Na hepatite B e na hepatite C aí não, é um pouquinho diferente. Porque nessa fase, como você pode evoluir para na fase de hepatite aguda, só acompanhamento também. Mas na fase de hepatite crônica você tem que encaminhar para um serviço especializado para avaliar ou não o tratamento. E aí nós temos vários tratamentos. Para a hepatite B nós temos pelo menos 5 medicações de uso oral e uma medicação injetável que é o interferon. E para a hepatite C nós temos distribuído pelo sistema de saúde, né? Isso realmente a gente é louvável, porque realmente funciona nesse sentido. O Ministério da Saúde distribui as medicações para os estados e nos estados é repassado para aqueles pacientes que há necessidade de tratar. Então, doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí aos nossos telespectadores. O recado final, primeiro, é que as pessoas têm que se vacinar. Quem tem filhos, adolescentes, quem tem netos, antes dos 24 anos de idade, deve procurar um posto de saúde que tenha a vacinação disponível para todos. Em relação à hepatite A, o cuidado que tenha com água, realmente usar a necessidade de dizer que a pessoa, ao sair do banheiro, qualquer um, isso independe da classe social, qualquer um que sai do banheiro tem que lavar a mão muito bem com água e sabão. Não precisa usar álcool, não precisa lavar a mão com água e sabão, que isso aí você evita realmente a hepatite pelo vírus da hepatite A. Enquanto da hepatite B, a história do sexo seguro. E cada um sabe como é a forma do sexo seguro. E evitar compartilhar agulhas, evitar compartilhar seringas, evitar compartilhar material que corte, tesourinha, alicate, barbeador, depilador. E não ter um medo de que esses vírus eles andam por aí e vão pegar qualquer pessoa. E um outro dado importante, as pessoas que receberam transfusão antes de 1980, ou antes de 1990, receberam transfusão de sangue ou derivados, devem falar para o médico, para o seu médico, quando você for no seu médico, e pedir para que eles solicitem o exame da hepatite B e o exame da hepatite C. Porque uma vez que você detecta esses casos, você tem condição de tratar e os pacientes respondem relativamente bem. Doses pequenas de álcool podem ser tanto prejudiciais como benéficas à saúde do indivíduo que possui um estado cardiovascular normal e que não faça o uso de medicamentos. Buscamos um auxílio de um profissional da saúde para melhor entender isso. Bom dia, doutor. Então, quais problemas que o consumo de álcool ele pode ocasionar ao coração? É preciso que se defina a relação álcool-coração. Alguns trabalhos mostraram que quando você vai tratar a doença cardíaca, e a principal delas, a coronariopatia ou a lesão que leva à obstrução de coronárias e ao infarto do miocárdio, quando a gente estuda fatores de risco, vários estudos científicos já mostraram que, dentre esses fatores, o álcool é até um fator protetor. O que às vezes é difícil definir é a dose de álcool adequada que possa servir sem trazer malefícios. Nós não podemos esquecer que o álcool, quando tomado em demasia ou com muita frequência, ele traz uma série de efeitos colaterais. Se não, vejamos, ao nível do pâncreas, ele causa pancreatite, que é um processo inflamatório do pâncreas grave. Pode trazer um processo inflamatório do fígado, chamado hepatite. Ele pode trazer um processo de lesões cancerosas na boca, na laringe, na garganta, no esôfago. Além do mais, o álcool quase sempre está associado à violência, perturbações familiares, sociais, está associado a acidentes de trabalho, acidentes no trânsito. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no momento em que você vai falar dos benefícios do álcool. O que está provado? Cientificamente está provado que o álcool em pequenas doses ou em até de 10 a 20 gramas de álcool ao dia
poderão ser usados e seriam até benéficos para a doença cardíaca, desde que mantido dentro desse controle. Aliás, é uma outra coisa que preocupa para a gente, é que quase sempre o paciente exagera na dose. Mas vamos falar, nós vamos fazer as comparações dentro dessa gradação que eu coloquei, de 10 a 20 gramas de álcool ao dia. Bom, uma cerveja de 350 ml tem aproximadamente 13 gramas de álcool. Uma dose de uísque ou de bebidas destiladas, em torno de 50 ml na dose, você tem aproximadamente 14 gramas de álcool. O vinho, uma taça de vinho de 120 ml de vinho tem aproximadamente 11 gramas de álcool. Ou seja, estaria tolerável em média uma dose e meia de vinho, uma dose e meia, uma cerveja e meia, uma dose e meia de uísque diariamente, e isso seria teoricamente, se a gente não particularizar o paciente, mas apenas falando do ponto de vista científico, isto seria até propenso de forma adequada para o paciente. Tá? Então é preciso individualizar as situações. Agora, se eu falar simplesmente do álcool e do coração, quando tomado 3 a 5 vezes por semana em pequenas doses, ele pode ser benéfico. E o consumo de vinho, doutor, ele influencia na pressão alta? Mais uma vez, um dos componentes que faz com que o álcool seja benéfico é que na pequena dose ele faz um efeito vasodilatador, ou seja, à medida em que você dilata os vasos arteriais, você diminui a pressão sanguínea. Então esse vinho ou as bebidas como um todo, em baixas doses, elas são, no primeiro momento, vasodilatadoras e, portanto, hipotensoras. Agora, a partir de determinada dose, que às vezes varia em função de cada paciente, essa dose pode se tornar hipertensiva. Então, há um momento em que há essa mudança na curva. É preciso que aí haja uma questão de uma análise pessoal de cada paciente, de cada circunstância, para que você possa dizer que o efeito vai ser benéfico nessa situação. O vinho tem uma situação muito particular. Seria interessante a gente colocar de onde saiu todo esse raciocínio. Eu acho que do ponto de vista histórico é interessante. As regiões da França, que são as regiões em que se consome muita gordura, principalmente queijo, foi estudado que os franceses tinham poucas lesões de placas de gordura nos vasos. E a gente sabe que o francês toma regularmente vinho, como quem bebe água. Lá ele toma vinho bastante, em grande quantidade ao dia. Então, a partir daí se traçou uma pesquisa. Por que o francês, que comia tanta gordura, mas bebia tanto vinho, não tinha lesões de placas ateroscleróticas? Um dos motivos encontrados foi a bebida, no caso, o vinho. E aí partiu-se para estudar especificamente o vinho. O vinho tem uma substância que não tem nas outras bebidas, chamadas de flavonoides, que na verdade é uma substância que vem direto da uva, principalmente a uva escura. Então o vinho tinto, principalmente, é o mais benéfico deles. O flavonoide, ele é um antioxidante. O que é isso? É uma substância que, quando em contato com as moléculas ou com os ésteres de colesterol, que vão formar as placas, eles propiciam na verdade, a metabolização dessas partículas, fazendo com que se forme, na verdade, o bom colesterol, que protege o indivíduo. Então, o vinho entraria, em relação às outras bebidas, com este diferencial. Primeiro porque é socialmente aceito, ele é menos estigmatizado, é menos rotulado como bebida, do ponto de vista no dia a dia, socialmente. Segundo, eu poderia dizer que o vinho tem essas substâncias antioxidantes, tem por vezes um sabor mais agradável, tá? Então o vinho acaba sendo, dentro das bebidas alcoólicas, uma opção mais saudável, digamos assim. Daí, às vezes, no nível de consultório, a gente orienta o paciente a tomar doses pequenas de vinho diariamente, e isto poderá trazer benefícios para o paciente. Volto a dizer, desde que ele não se torne um quanto mais bebedor de vinho. Então, doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí aos nossos telespectadores. O que a gente está precisando no mundo de hoje é justamente que as pessoas reflitam um pouco do seu dia a dia, de como ter mais qualidade de vida, de como saber tolerar um pouco mais. Está todo mundo muito pavio curto, a gente não tolera mais nada de ninguém. Quase sempre a gente está passando os próprios limites
e aí cada um não respeitando o limite dos outros, vira uma verdadeira balbúrdia. Então a palavra de ordem seria essa: amem-se muito, conversem muito, e se beber, beba pouco. A tuberculose, chamada antigamente de peste cinzenta e conhecida também em português como tísica pulmonar, é uma das doenças infecciosas documentadas desde mais longa data e que continua a afligir a humanidade nos dias atuais. Estima-se que a bactéria causadora tenha evoluído há 40 mil anos atrás. No Brasil, a tuberculose aportou com os navios portugueses. A tuberculose é uma infecção pulmonar que o que ela tem de especial é que é uma infecção crônica. Então a doença começa devagar. A pessoa começa a ter tosse, ter catarro, depois começa a ter fastio, emagrece, passa a ter febre, uma febre baixa, que geralmente é só no final da tarde, no início da noite. E à medida que esses sintomas vão se juntando e vai demorando, a doença, a pessoa vai ficando com aparência realmente de doente. E um dos critérios para a gente ver que está piorando é a pessoa começa a escarrar sangue, né? Então, assim, não esperar que chegue a esse ponto, né? Então, quando a pessoa está escarrando sangue é porque o pulmão já está bastante comprometido. E quanto à tuberculose pulmonar, qual que seria o processo inflamatório? A gente adquire a bactéria inalando, quer dizer, respirando ar que tenha bactéria nele, né? Essa bactéria vai para o pulmão, né? E no pulmão ela inflama aquela região, entra no pulmão, vai para os vasos e daí ela circula no nosso corpo inteiro e volta para o pulmão ou pode ir para qualquer outro local. Como o pulmão é o lugar que tem mais oxigênio, então é o lugar que ele prefere, que a bactéria prefere ficar. O que seria a tuberculose primária? É a primeira vez que eu estou entrando em contato com a bactéria e essa bactéria já causa doença, né? Então isso é uma tuberculose primária. E a tuberculose resistente, doutora? A tuberculose resistente, eu posso ter tuberculose primária resistente. Então, assim, eu posso adquirir pela primeira vez um bacilo, né, que é a bactéria que causa a tuberculose, já resistente aos medicamentos que normalmente são utilizados para o tratamento. E também a bactéria pode ficar resistente depois que eu me exponho ao medicamento e que não chego com o tratamento até o final. Então, assim, o tratamento dura 6 meses. Com 2 meses de tratamento, a pessoa já está ótima, bem melhor. E às vezes as pessoas até pensam que já ficaram boas e abandonam o tratamento. Só que a bactéria não foi eliminada com 2 meses. E aí ela volta e parte dessas bactérias pode ter criado resistência ao medicamento que estava sendo usado. Então, daí o grande esforço que é feito para que as pessoas não abandonem o tratamento, mesmo depois que achem que já melhoraram bastante. Completar os 6 meses de tratamento. Doutor, o que é a caverna tuberculosa? O processo inflamatório que a bactéria causa faz com que haja morte de parte das células, né? E essas células, o restante do pulmão que fica, faz como se fosse um buraco no pulmão, e isso é chamado de caverna. Quando a gente vê o raio-x, a gente vê como se estivesse faltando uma parte do pulmão, e realmente está, porque as células ali morreram, necrosaram, parte delas foram eliminadas no escarro, né? E aí a caverna é isso, é uma caverna geralmente é muito rica em bacilo. E as pessoas que têm caverna, quando tem tuberculose, geralmente transmitem mais a doença, por conta de ter mais bacilo presente ali. Doutor, e qual que é o tratamento? Para a grande maioria dos casos de tuberculose é feito com um medicamento que reúne 4 princípios ativos. Então é rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Isso num comprimido só, certo? A pessoa vai tomar esses comprimidos com esses quatro princípios ativos durante 2 meses e depois mais 4 meses com só 2 dos princípios ativos.
Então, rifampicina e isoniazida, completando os 6 meses de tratamento. Aquela tuberculose resistente que você estava comentando, ela vai precisar de outros medicamentos que são muito mais caros e que o tratamento dura, em geral, em torno de 2 anos. Né? Então, realmente, a gente precisa completar o tratamento de 6 meses para não correr o risco de ter uma bactéria muito mais resistente, mais difícil de tratar. Existe alguma prevenção? Existe a BCG, né, que é aplicada em todas as crianças quando nascem. A BCG protege as crianças de tuberculose de sistema nervoso central, meningite por tuberculose. E a BCG protege as crianças também dos casos mais graves de tuberculose, tipo uma tuberculose disseminada, certo? A BCG não protege o adulto, não protege da tuberculose pulmonar. Então, a forma de prevenção em termos de saúde pública, é tratar os pacientes que têm bacilo no escarro. Né? Então, tratar as pessoas que têm tuberculose pulmonar e que têm tuberculose de laringe, porque também quando tosse, né, e quando espirra, pode eliminar o bacilo. Quem tem tuberculose no osso, quem tem tuberculose no rim, quem tem tuberculose na meninge, isso não é problema em termos de transmissão, é problema em termos de ser doente, né? Mas não representa um risco de transmissão. Dentro das unidades de saúde, uma forma de prevenção é quando se detecta um paciente com tuberculose ou com suspeita de tuberculose, ele é colocado num quarto separado para evitar a transmissão para os demais, né? Essa pessoa, quando vai sair do apartamento, do isolamento, para fazer um exame, por exemplo, que não pode ser feito no local, ele usa uma máscara comum. E os profissionais, as pessoas que entram em contato com ele, usam uma máscara especial que tem um filtro que pega partículas bem pequenas. É uma máscara especial que tem, que tem um filtro que filtra partículas menores do que 5 micras. Hoje existe algum público mais afetado? A gente tem os pacientes com AIDS, né? São os pacientes que têm a imunidade muito baixa e se elas já tinham tido contato com o bacilo da tuberculose antes e o bacilo não tinha sido eliminado, ele pode voltar a se manifestar ou se entra em contato com o bacilo durante a imunodepressão. Além disso, a gente está tendo aumento de tuberculose em idosos, né, justamente também por causa da imunodepressão, e as pessoas classicamente as pessoas que têm uma alimentação menos saudável, que têm pouca alimentação, as pessoas alcoolistas, né, as pessoas diabéticas. Então, as pessoas que já têm uma doença que diminui a imunidade, essas pessoas têm mais chance de ter tuberculose em forma clínica. Mas, de qualquer maneira, assim, ninguém está livre de ter tuberculose. Então, assim, todas as pessoas que têm tosse, com catarro, que dura mais de 2, 3 semanas, embora essa chance não seja muito grande de ter tuberculose, mas seria bom que pensasse nessa possibilidade, procurasse a unidade de saúde e fizesse o exame para ter certeza que não é. Né? Porque se for, já trata logo e fica bom, porque fica curado mesmo com esse tratamento. Mas não deixar esperar muito tempo e ficar muito doente para procurar. É a série Pânico. A palavra pânico significa terror súbito, ansiedade, alarme e fobia. Mas você sabe o que é síndrome do pânico? É importante a gente caracterizar bem, né, para poder o leigo não se confundir, né, porque às vezes a pessoa pensa que pânico é um medo, né, e tem que realmente caracterizar direitinho a doença para ficar uma coisa bem esclarecida. Então, a síndrome de pânico, ela caracteriza-se por um ataque súbito que a pessoa tem
de medo intenso, mas é um medo associado à questão da existência, da vida. Ela acha que está morrendo, que está passando mal, muito mal, e que pode morrer, né, por aquele mal-estar que ela sente, né? É caracterizado por um mal-estar físico e psicológico. Sudorese, tontura, sensação de falta de ar, sufocamento, taquicardia. Geralmente as pessoas acreditam que estão tendo um ataque cardíaco, um AVC, né? Ela realmente acha que está em risco a sua saúde, a sua vida. E geralmente procuram muito as emergências por conta desse mal-estar físico que elas sentem. E psicologicamente a pessoa ela sai da consciência, ela entra em contato só com esse mal-estar, né, e perde a consciência da realidade, a percepção até da realidade. E ela só acredita que está passando mal, que está morrendo. É um ataque súbito, né, que tem uma média de duração, geralmente não dura mais que 10 minutos, né? E depois desse tempo ela vai retornando, vai voltando, as sensações vão passando, só que isso aí a pessoa já fica impressionada, né? Já fica com medo de estar acontecendo alguma coisa com a sua vida, com a sua saúde, e já busca assistência, geralmente, quando ela não conhece, quando ela ainda não tem um diagnóstico, né? Ela age dessa forma. Ok, mas quando o paciente ele vai até a emergência, não é diagnosticado de cara que ele tem síndrome do pânico, né? Como é que funciona esse diagnóstico? É complicado o diagnóstico, principalmente porque em emergência nunca é o mesmo médico, né? Que quando o mesmo médico, às vezes acontece das mesmas pessoas atenderem aquela paciente e ela está tendo crises constantes, aí a própria, né, mesmo no atendimento no pronto-socorro, onde ela vai, já começa-se a perceber que ela está tendo um ataque que é de origem emocional, certo? E já começa a sugestionar para ela, sugerir que ela procure, né, um acompanhamento médico com psiquiatria, psicologia, para tratar a parte emocional. Mas realmente, às vezes, passa, né, desapercebido. Ela começa a investigar, ela passa mal, chega no hospital, geralmente não tem nada que comprove que está tendo um ataque no coração, um AVC, não tem nada. E geralmente eles passam um tranquilizante, alguma medicação para dar uma acalmada ali, e a pessoa depois vai procurar os médicos, aí vai para o gastro, vai para neurologista, procurar as causas, né? Doutor, e o que causa a síndrome do pânico? Então, assim, o ideal realmente é que a pessoa, depois, passada a crise, ela consiga fazer uma reflexão do que está acontecendo com ela, né? Ver que realmente essas crises, elas acontecem e ela não consegue encontrar uma causa orgânica e chegar à conclusão realmente que é emocional e procurar tratamento, certo? Porque, assim, as causas, o que leva a pessoa a ter o pânico? Existem as causas biológicas, que a gente chama, né, questão mesmo hereditária, física, é uma alteração fisicoquímica que a pessoa tem uma tendência, né, a desenvolver. Tem a questão do estresse também, que geralmente a pessoa pode até ter uma tendência a desenvolver o pânico, mas se ela tem uma qualidade de vida boa, um estilo de vida saudável, não está sob estresse, ela não desencadeia crises, certo? Como também quem tem já o diagnóstico, ele tem a doença, com o controle do estresse, ela consegue controlar os sintomas, né, da doença, da síndrome do pânico. Doutora, tem cura? Como é que funciona o tratamento? O tratamento é medicamentoso, né, para os sintomas, para esse mal-estar físico, e psicoterapia, né, para trabalhar realmente os conflitos, o que na situação que a pessoa está vivenciando de estresse, que está gerando conflito, que ela precisa administrar melhor, né, e controlar esse estresse. Doutora, e quanto ao estresse? Pronto, é melhor a gente prevenir, né? E o controle do estresse a gente faz através de quê? A gente tem que cuidar da nossa qualidade de vida. O que a gente chama de qualidade de vida? Ter uma alimentação saudável, procurar se alimentar melhor, né? Evitar frituras, evitar, né, alimentos gordurosos, que vai
também levar a um aumento do metabolismo do organismo, né? E melhorando, assim, regulando o organismo ajuda também no controle do estresse. E quanto à prevenção, doutora? Alimentação saudável, exercícios físicos, né? A gente, quando trabalha também o corpo, a gente está trabalhando a mente e, né, melhora a disposição, melhora a energia, e o exercício físico também é outra forma. A questão também dos relacionamentos, né, que a vida moderna, às vezes, ela faz com que a gente fique num corre-corre, e a gente não esteja conseguindo formar vínculos, participar de grupos sociais, né, pertencer a grupos, né, principalmente pessoas que estão em fases, por exemplo, de aposentadoria, as pessoas mais velhas, mais idosas. É importante participar de grupos para se sentir, né, pertencente à sociedade e evitar o estresse. O que mais que a gente pode colocar como qualidade de vida? A questão do ambiente, onde a gente vive, onde a gente mora, onde trabalha, né? Procurar lidar com esses fatores, né? Que a gente não vai transformar tudo, o que está ao redor da gente, a gente não tem como mudar, mas a gente tem que se reservar, né? se proteger, procurando lidar melhor com os fatores que estressam a gente e evitar mesmo alguns fatores que são evitáveis, que geram estresse. Então, para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse um recado aí aos nossos telespectadores. É realmente procurar, né, participar desses programas que se oferece, a própria sociedade, os órgãos governamentais mesmo, eles estão oferecendo programas, né, para a população em geral. Aqui na medicina preventiva a gente tem grupos, né, voltados para a promoção de saúde, qualidade de vida. Então a gente, por exemplo, está montando um grupo para controle de síndrome de pânico, que é bem especializado, né, para realmente quem tem o diagnóstico. E outros grupos que a gente tem aqui, por exemplo, para controle de estresse e ansiedade, uma oficina para aprender técnicas de relaxamento, né? Então, assim, participar desses programas, desses serviços que a sociedade tem, né, procurar mesmo buscar, né, fazer parte disso.